Salve, salve, galera! A gente chegou na aula de planejamento sem neura, que nada mais é do que a forma como a gente organiza o nosso conteúdo, que a gente faz o planejamento do nosso conteúdo. Isso acontece porque se você não tem um planejamento de conteúdo, você está planejando falhar no seu conteúdo. Então, a gente decidiu entregar logo de cara essa aula porque você vai entrar, baixar o seu Trello ou o seu Notion, que é a mesma coisa, só que plataformas diferentes. Quem gosta mais do Trello, vai pro Trello. Quem gosta mais do Notion, vai pro Notion. Quem nunca usou nenhum, começa pelo Trello, que ele é mais intuitivo. Você vai abrir a sua plataforma de planejamento. E você, é o nosso compromisso. Você vai assistir todas as aulas com esse Trello aberto na guia ao lado. Porque no momento que esse curso de criatividade também, porque não deixa de ser um curso de criatividade, tudo que a gente ensina pra vocês, no momento que você tiver uma ideia, você vai pausar a aula, você vai na guia ao lado e você já vai adicionar a sua ideia no planejamento sem neura. Porque um dos maiores erros são as pessoas que vão tendo ideias no decorrer do dia e anota onde? No grupo de WhatsApp consigo mesma. No bloco de notas do celular. Você perde o fluxo, você não lembra mais onde você anotou, não te dá clareza visual das coisas. Então, usa uma dessas plataformas. A gente vai mostrar aqui pra vocês como que funciona o planejamento sem neura pelo Trello, a princípio. Um ponto relevante sobre isso aí, porque eu, por muito tempo, fui uma pessoa que anotava as coisas no meu WhatsApp e me achava super inteligente por causa disso, né? Tipo, eu tinha as ideias, anotava no WhatsApp, só que aí eu nunca usava essas ideias. Por quê? Porque eu não estava organizado, porque era difícil usar. Quando eu comecei a usar o Trello aqui para fazer essa organização, a nossa vida mudou completamente, porque fica tudo organizado e a gente consegue produzir mais conteúdo com mais clareza. Então, vamos lá. Você vai clicar nesse link e a primeira coisa que você vai fazer... O link tá aqui embaixo, as duas opções, né, pro Notion ou pro Trello. Você vai clicar nesse link e se você estiver no Trello, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui do lado e fazer uma cópia, copiar o quadro. Você vai clicar em copiar o quadro e você vai fazer uma cópia para você, porque aí sim você vai conseguir adicionar as suas próprias ideias no seu Trello. Se você não fizer uma cópia, ele vai ficar bloqueadinho para você não mexer. Então, beleza. Imagina que eu fiz a minha cópia, essa aqui é a minha cópia. Eu quero começar te dizendo que são apenas 6 passos, desde a ideia completamente sem pé nem cabeça até o seu vídeo postado no seu feed do Instagram ou do TikTok. São 6 passos que separam todo o processo de criação. O passo número 0 é a tempestade de ideias. O que isso significa? É a ideia sem julgamento. É a ideia que você fala, mas eu não sei se é boa ideia, mas eu não sei se eu quero fazer isso, mas não quero saber. Não vai te matar, simplesmente jogar aqui. Por quê? Se você pega o hábito de estar vivendo a vida, tá conversando com a mãe, tá vendo um filme, tá qualquer coisa, tive uma ideia na minha vida, vou lá e escrevo sem julgamento, você vai ver como tudo vai fluir mais. Mas aí, beleza. Quando eu sento minha bunda na cadeira para começar a escrever os meus conteúdos, já tem uma lista de dezenas de ideias ali na tempestade de ideias que eu fui vivendo e escrevendo. E aí, na hora que eu for, de fato, começar o meu processo de escrita, ele começa onde? No passo número 1. Então, vamos supor, ideia 1, ideia 2, ideia 3, ideia 4, ideia 5, eu tô só vivendo e tendo ideias. Quando eu for passar a escrever, qual que é a nossa sugestão para vocês? A nossa sugestão é escrever em blocos de 3. Blocos de 3 roteiros de uma vez, de 3 vídeos de uma vez, nunca só um, porque você tá gastando energia demais. Sem falar que quando você faz 3, você consegue fazer 3 de um formato criativo só. Ou seja, você faz uma leva de testes do seu formato. Então, tô criando. Tudo sobre formato você vai descobrir nas próximas aulas. Mas estou criando em cima dos meus formatos e eu vou trazer essa ideia e essa ideia para eu começar a trazer elas para minha esteira de criação, esteira do planejamento. Chegou no passo número 1, eu vou seguir com as 3 de uma vez até terem as 3 prontas, lá no passo número 6. O que é, só para você entender também, né? O que a gente está chamando aqui? Primeiro, esse bloco aqui chama tempestade de ideias, que é ideias aleatórias. Você vai... Eu vi um filme, qualquer coisa que eu vejo, eu coloco a ideia aqui, como a Hannah falou. Descarregar é o seguinte, tu vai olhar para as ideias, escolher e vai tirar tudo o que tem na sua cabeça sobre essa ideia e vai colocar lá, sem pensar muito também no que você tá querendo colocar. Aí, beleza, descarregou?
Aí vai ter um dia para você fazer o quê? Estruturar, quer colocar dentro de uma estrutura. Você vai entender também ao longo do curso como fazer isso, que é você organizar o seu conteúdo com começo, meio e fim. Dá essa organizada no roteiro. No pensamento, porque antes, no descarregar, você realmente, imagina que você faz um download de tudo que tem na sua cabeça com relação àquele assunto e só descarrega. Às vezes vai sair bullet points e tá tudo bem. Porque no passo de estruturar, aí sim você começa colocando começo, meio e fim. E aí a gente vai pro próximo passo, que é a ideia de lapidar. Lapidar é sobre você colocar os elementos. Você lembra os elementos que a gente falou na aula passada? A gente vai trabalhar eles várias vezes aqui dentro do produto de forma muito prática e você vai dominar esses elementos. E aí, quando chegar nesse passo, você vai olhar... beleza, como é que eu coloco um conflito mais forte aqui? Como é que eu gero contraste para as coisas ficarem mais interessantes? Como é que eu deixo o começo desse vídeo um pouco mais curioso? Deixo as pessoas se envolverem com ele mais? Aí você vai olhar para essas coisas e vai conseguir adaptar esses elementos dentro do seu roteiro. E aí, o próximo passo, quando você tem 3 roteiros prontos, você para e grava os 3 de uma vez. Esse é o ideal. Porque aí você não gasta energia preparando o material para gravar, montando a sua iluminação. Se você é mulher fazendo maquiagem, você se arruma e grava 3 vídeos de uma vez. E aí você tá pronto para editar, você também cria o seu fluxo de edição. Lá no módulo de edição você vai ter um fluxo muito claro para você editar muito rápido. E aí você tem 3 vídeos prontos para postar. Essa é a magia do planejamento sem neura, né? Ele vai te ajudar principalmente nessa parada de organizar as suas ideias. Porque, cara, ter a ideia é uma das coisas que mais dá trabalho na hora de criar conteúdo. Se você tem as ideias ao longo do seu dia a dia, na hora de criar, tá tudo certo. Vai ser muito mais fácil, muito mais fluido. Se você tem as ideias no dia a dia, põe lá no passo 0, só pra ser um lugar de você jogar as ideias. E na hora de começar a criar dentro dos formatos, você entra pro passo 1 em diante. E aí você vai seguindo em blocos de 3 vídeos. Lembrando, todos no mesmo formato, porque a filosofia de conteúdo de formato criativo é repetir o formato. Então, o bloco de 3 vídeos que você fez, faça do mesmo formato os 3 vídeos. Vai te ajudar muito, inclusive, na hora de fazer as lapidações, a estrutura, porque a estrutura vai estar igual nos 3 vídeos. Então, planejamento sem neura é pra te colocar no controle da sua criação. Mas tem algo que você pode ter visto e a gente não explicou de propósito. Nessa aula você só precisa entender o passo a passo do 0 ao 6. No módulo de autenticidade, a gente vai colocar vários elementos pessoais seus aqui. Porque isso vai te ajudar na hora de estar escrevendo esses roteiros aqui. Você vai estar escrevendo aqui e você vai poder olhar nessa barra lateral os elementos, as crenças, as coisas do formato, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas é basicamente estou aqui escrevendo, tô aqui, né? Eu vou simplesmente olhar pro lado, pegar uma informação minha e voltar pra cá. Eu vou pegar uma informação nova e voltar pra cá. Então é algo pra facilitar a sua criação, mas não se preocupa com isso agora. Por quê? Porque a gente organizou esse produto da melhor forma para você conseguir aprender e colocar em prática. E para colocar em prática, eu quero que você baixe o Trello, se você ainda não tem, ou o Notion, né? Coloque ele do jeito mais fácil possível no seu celular. No meu celular, ele fica na barra de baixo, assim, ó. Ele tá sempre a fácil acesso. Por quê? Eu tenho uma ideia, eu não preciso ficar procurando. Eu simplesmente abro, clico ali e consigo anotar a minha ideia. E eu quero que você faça isso agora. Para quê? Para você já anotar alguma ideia. Eu tenho certeza que se você viu a aula passada, você está aqui nesse produto, já teve algumas ideias que passaram pela sua cabeça. Eu quero que você anote sem se importar se a ideia é boa, se vai funcionar. Não, cria o hábito de anotar. Confia na gente. Isso vai mudar o seu jogo na criação de conteúdo. Te vejo na próxima aula. It's time for action.